A gente vai ranquear, sempre ranquear coisas relacionadas com o futebol, né? O de hoje Thiagão, são jogos mais arrepiantes. E claro, todos os jogos não vai dar pra colocar aqui, por isso que a gente vai fazer outras partes aí. Então, se um jogo legal que você tá pensando aí, talvez entre depois. Então segue a gente aí pra você conseguir acompanhar. Ô, Thiagão, hoje é a parte 1 aí dos jogos mais arrepiantes e a gente vai botar nas prateleiras aqui, cara. E aí eu vou falar o nome das prateleiras, vou explicar e você fala se você achou legal o nome das prateleiras, se coloca mais, se tira. Fechou? Aham. Vamos lá então. Gente, sempre quem tá em cima é o melhor. Então, o melhor, aqui só pode um desses jogos aqui, a gente vai eleger só um pra estar acima de todos aí, que pra gente foi o mais arrepiante. Em segundo, é o impossível, né? Uma coisa maluca que aconteceu que é difícil você ver. Mais embaixo tá o legal, um jogo legal, mas não tá aqui nem os de cima. E o comum, cara, que foi o que eu elegi pra botar um só, que seria, entre aspas, o pior. Vale lembrar que é o pior dos melhores, né? Então, todos são bons aí, né, Thiago? Mas um a gente não vai ter que pipocar, vai ter que falar a verdade. Vai ter que botar embaixo aí. Sim. Você achou que tá legal aí? Isso aí. Não, tá legal, tá bacana. Até porque dá pra gente fazer legal essa distribuição. Então, vamos lá, vamos pro primeiro já? Vamos lá, rapidão. O Rodrigão perguntou aqui, Santos e Flamengo tá? O Rodrigão, tá Claro. aqui sim, ó. Não tá bonitinho que nem esse aqui, mas esse aqui, ó. Eu tô mexendo aqui pra vocês verem, ó. Tá o Neymar e o Ronaldinho. Esse aí não tem nem como não tá, né, Thiago, na parte 1. Esse daí não tem. Esse daí. Enfim, a gente vai chegar lá. Vamos falar de um por um. A gente daqui a pouco chega no Santos e Flamengo. Mas o Alemanha e Argentina, que é o primeiro, esse daí da Copa do Mundo, eu acho que é um jogo legal. Eu coloco como um jogo legal. Porque, pelo simbolismo, pela Alemanha ter eliminado a Argentina, mas eu vejo como um jogo legal. É um jogo importante de Copa do Mundo, mas a gente. O sarrafo hoje é alto. O sarrafo hoje é bem alto. São aqueles jogos. Independente do campeonato. Fique bem claro, galera. Independente do campeonato. É aquele jogo que você sentou pra ver e falou: caraca, que jogo sensacional. Então, pra mim, esse jogo foi legal. É isso aí. Eu tô vendo a galera, o Rodrigão, o Chelsea e o Otávio falando comum. Meus queridos, no comum só pode um, tá? É o pior de todos aí, dos melhores. É isso. Não sei se estão vendo bem a sequência aí, mas vai vir uma galera que vai disputar forte pro comum e eu fecho com o Thiagão no legal, viu? Eu acho que o jogo foi pra prorrogação, tá? Essa Argentina chegou muito bem e, claro, a Alemanha chegou muito mais, né? A Alemanha meteu 7-1 no Brasil, que era a Copa foi no Brasil, e pra quem não sabe, né? Pra quem tava perdido aí. E aí, cara, chegou muito bem, né, Thiagão? Chegou muito bem. A Argentina do Messi também chegou bem. O jogo aí foi pra prorrogação e na sequência aí a Alemanha fez 1-0 com o Götze. Mas eu acho que fica legal, viu, cara? Fica legal, sim, concordo com você, Thiagão. Vamos lá. Próximo jogo. Então, o próximo é o Palmeiras e Santos da final da Libertadores no Maracanã. Cara, o jogo, claro, tem um apelo por ser uma final de Libertadores. Só por si já é um jogo com apelo enorme, né? Uma final de Libertadores no Maracanã. Foi o jogo depois da volta da Covid, né? Então tava começando a ter público de novo. E esse jogo eu acho que foi um jogo legal. Quase pra comum, Gustavo. Porque a gente falar do jogo em si, por mais que seja uma final de Libertadores, o jogo foi muito fraco. Eu lembro desse jogo, eu não gostei muito desse jogo. Foi um jogo comum, ou seja, quase beirando o comum. Então eu colocaria no legal. Não sei o que você acha. Thiagão, o pessoal aqui tá falando que eles não estavam conseguindo ver. Realmente, aqui no TikTok, pessoal, tá difícil porque a gente tem que encaixar uma imagem de navegador no formato do celular. Pra quem quiser, a gente tá na Twitch também, é só procurar a rádio do Gustavo, que tá tendo na horizontal, então tá tudo bonitinho, dá pra vocês verem tranquilamente aí. A gente posta no YouTube também depois, né, completo, e pra quem quiser acompanhar. Eu até tentei aumentar um pouquinho a tela, mas fica tranquilo, a gente vai falar o nome do jogo aqui pra vocês não se perderem. E a galera aqui falou do jogo comum, terrível. Ô, Thiagão, eu vou fechar com o chat, viu, porque esse jogo, cara, eu assisti esse jogo aí, eu tava acompanhando, né, essa campanha do Santos aí desde o começo, né, que eu sou rival aí. E foi muito feio esse jogo, cara. Como você falou, foi no Maracanã, foi no Brasil. A torcida tava na metade, né? Que tava voltando ainda do Covid. Teve aquela discussão do Cuca lá. Um jogo feio que o Breno Lopes, que fez o gol do título do Palmeiras, depois sumiu. Então, pra mim, de cara... cabeça. Pra mim, a gente já seguraria o Palmeiras e Santos no comum, viu? O que você acha aí do... Não sei se você tá conseguindo ver também os que vem pela frente aí. Eu acho o mais abaixo aí. Por isso que eu falei, esse jogo ele é legal beirando ao comum. Então, concordo com você. Então, dá uma segurada nele, pode ser, e aí a gente vai para os próximos. Depois a gente volta nele. Fechou, Thiagão. Vamos então para Roma 3, Barcelona 0. Como é que foi esse jogo aí? Champions League, então, quartas de final, né, Thiagão? 4-1 pro Barcelona no jogo da ida, tá? Teve 2 gols contra aí que a própria Roma fez. E aí, cara, você vai jogar o jogo da volta. 4-1, 3 gols de diferença.
você vai lá e faz os 3, Thiagão. Você faz os 3 gols aí e ganha por causa do gol fora de casa que você fez no jogo da ida. Exatamente. E, cara, pra mim, Thiagão, já é um candidato a entrar no impossível, viu? Porque é o seguinte, se o Barcelona tivesse vencido de 4-0 e a Roma vencido, e eu lembro desse jogo, cara, como eu fiquei bolado, pra não falar um palavrão. Cara, eu fiquei... Pode falar puto? Pode, né? Caraca, eu fiquei puto da vida, de verdade, cara. Porque, pra quem não sabe, eu torço pro Flamengo, mas lá fora eu sou apaixonado pelo Barcelona. O meu sonho é um dia estar no Camp Nou, de verdade mesmo. Sempre torci pro Barcelona, e esse jogo, Barcelona 4-0, toma um gol da Roma no Camp Nou, e eu lembro que tinha muita gente falando que esse gol da Roma poderia ser perigoso, só que eu nunca, acho que nenhum torcedor do Barcelona, ou quem estava torcendo pro Barcelona, poderia imaginar que na Itália a Roma faria 3-0. E exatamente como você falou, o golzinho que a Roma fez em Barcelona foi o que classificou, porque aí a soma dos placares ficou 5-4, né? Então, não, na verdade ficou 4-4, mas ainda 4 a tinha 4. Gol fora de casa. Critério, exatamente, ainda tinha o critério do gol fora de casa. Hoje iria para os pênaltis, porque não tem o critério de gol fora de casa. Mas esse golzinho safado que a Roma fez, pra mim, beirou quase o impossível. Eu colocaria no legal, mas pra mim beira quase o impossível mesmo. Pra mim vai pro impossível, Thiagão, e a galera do chat que falou impossível também, e o Rodrigão falou, o jogo impossível é o jogo da zebra. Foi uma zebra isso aí, né? O impossível a gente pode colocar mais de um, né? Sim, pode mais um. Vou até relembrar pra quem tá chegando aí, o primeiro de cima aqui só pode um, e o piorzinho de todos aqui só pode um também. A galera do meio aqui a gente vai colocando. Ô, Thiagão. Sim. Então, o gol da Roma saiu no finalzinho, cara. O gol da Roma saiu no finalzinho, o grande camisa 9, o Dzeko, que hoje em dia, eu não lembro de onde que ele tá hoje em dia, mas é um baita camisa 9 aí, fez gol no jogo da volta também. E, cara, Thiagão, vou te falar 2 coisas aqui que eu tava vendo sobre os jogos aí, tem 2 informações legais pra falar. Primeiro, pode falar. Quem que tava no banco da Roma no jogo da ida? Vamos ver se já jogou no Flamengo, hein? Saiu recentemente do Flamengo. Saiu aí, obrigado do Flamengo. O Gerson, pode ser? Gerson aí. Gerson Santos. Verdade, cara. Caraca, verdade. O Gerson tava no banco. Verdade. Gente, curiosidade do futebol, né? E no jogo da volta, pior ainda. Você não vai acreditar no que eu vou falar aqui agora. Você lembra do Bruno Pérez no Brasil? Cara, lateral direita? O Bruno Pérez, ele foi irrelevante no Brasil. É isso aí. O Bruno Pérez, ele tava no jogo da volta, ele tava no banco da Roma. E nesse mesmo ano aí que a Roma chega na semifinal aí, perde pro Liverpool, nesse mesmo ano, o Bruno Pérez, que já jogou no Santos, ele vai pro São Paulo em 2018, né, chega a liderar o brasileiro, depois ele se machuca, e sabe onde que ele tá jogando hoje em dia, Thiagão? No Retrô. Não. Mesmo Retrô que o Bahia eliminou na Copa do Brasil recentemente. Gente, caraca. Que aleatório, hein? Completamente aleatório. Dá pra gente roubar o quadro do Milton Neves Por Onde Anda. Legal. Caraca, você... parabéns pelo seu trabalho de pesquisa. De verdade. Demais isso aí. Cara, Bruno Pérez, cara. E era bom jogador, tá? Não é ruim não, não é ruim não. Ele teve sua fase ali, né? Depois ele foi desandando aí. Tiagão, o negócio é o seguinte. Já classificamos aqui. Barcelona 3, Juventus 1. Final da Champions 2015. Pra mim, então. É um jogo legal. Tá? Um jogo legal. Jogo legal. Já pode colocar no jogo legal. Só pra fazer uma observação. Final da Champions, Neymar brilhou nesse jogo, né? Foi a primeira vez que o Neymar foi campeão da Champions, vencendo a Juventus por 3-1. Mas era aquela, vamos dizer assim, favas contadas, né? Todo mundo já imaginava que o Barcelona fosse ser campeão. A Juventus fez um jogo duro, diga-se de passagem, mas o Barcelona passou o carro e o Neymar brilhou, foi o destaque absoluto desse jogo. Tanto é que foi aí que o Neymar foi cotado pela primeira vez para ser eleito o melhor do mundo. Nesse ano ele foi o vice-melhor do mundo, inclusive, por ter, inclusive, jogado muito bem essa final. Então, acho que é um jogo legal, muito mais por conta disso, né? Porque todo mundo já imaginava que o Barcelona fosse ser campeão. Acho que é por isso. Sim. Thiagão, cara, eu sei que você gosta do Barcelona e eu sei que você sabe o nome desses caras aí. Eu vou falar uns caras da Juventus e eu quero depois que você fala, se você lembrar, né, dos 11 iniciais aí do Barcelona, vai lembrar que jogou com todos os titulares, né? A Juventus, Thiagão, Buffon, Bonucci, Pogba, Pirlo, Vidal, Carlos Tevez, Morata, que foi o autor do gol, e o Fernando Loriente.
E a galera da Juventus aí tava boa. E do Barcelona? Vamos ver se o Detalhe. Thiago gosta mesmo. Não, detalhe sobre o Tevez. O Tevez estava jogando muito nesse Muita ano. bola. Muito, mas muita bola. O Tevez estava comendo a bola na Juventus. Inclusive, a Juventus foi para a final com muitos gols do Tevez, tá? O Tevez ajudou muito a Juventus naquela Liga dos Campeões e na final ele também jogou muito bem. Agora do Barcelona, o ataque do Barcelona era o Messi, o Neymar, o Suárez, se eu não me engano, não estava nesse jogo. Aí você tinha o Abdal, Puyol. Puyol, confere? Acho que era o Puyol ainda tava. Era o. Tinha que jogou foi o Mascherano. Não, era... O Puyol acho que não tava, verdade. não. Era o Mascherano e o Piquet, o ex da Shakira. Piquet. Jogava muita bola também. No meio ali. No gol. No meio de campo. Caraca, aquela. Quem que era o 8 lá? Iniesta, Xavi e o Busquets no meio de campo. Que jogou foi o Rakitic. Mas o Xavi tava. O Xavi. Mas você acertou, o Xavi saiu do banco. Fez o primeiro gol. O Rakitic fez o primeiro gol, sim, verdade. Sim. Mas então, e olha que meio de campo, cara. Que absurdo, né? E o Daniel Alves na outra lateral, confere? Confere. Então eu disse o time todo já. No ataque era o Neymar, o Messi. E o goleiro? E o goleiro era o Vitor Valdez, pode ser? É o Ter Stegen, Thiagão. Ah, o Ter Stegen, verdade. Caramba, cara, verdade. Ainda tinha a galera do banco aí, Ter o Jorge Alba, o Pedro, que entrou depois também. É uma galera isso aí, viu? É uma galera isso aí. Jorge Alba, Pedro. Que timaço, né, cara? E o Suárez jogou assim. Esqueci de falar, o Suárez jogou assim, fez até gol aí. Sim. O Suárez fez o segundo, não foi? Não. Foi o segundo, acertou. Rakitic, o Suárez e o Neymar faz no finalzinho. O Neymar com um gol já tava no lado, né? Que pegou na mão dele. E ele faz aqui final dramático, né, Thiagão? Faz uns acréscimos aí. Porque tava 2x1 e a Juventus tava partindo pra cima. Tava 2x1, a Juventus partindo pra cima. E no final o Neymar faz o terceiro gol. Verdade. Muito bem. Que jogão, cara. Próximo jogo, Thiagão. Corinthians e Vasco. Corinthians 1x0 no Vasco aí, Libertadores 2012. O Corinthians aí fez uma trajetória interessante. Depois desse Vasco pegou o Santos. E esse jogo, cara, teve aquela fatídico, né? Acho que todo mundo lembra da defesa do Cássio aí, daquele chute do Diego Souza. O jogo tava 0x0 ainda, poderia ter sido totalmente diferente. E, cara. Eu tenho duas coisas legais pra falar aqui. A primeira, eu não sei se todo mundo ainda lembra disso aí, mas nessa época o Fagner, que jogou no Corinthians depois, jogava no Vasco da Gama. Você lembra disso aí? Sim. Sim, claro. E ainda, Thiagão. Fagner era do Vasco. Fagner era do Vasco. E na sequência, teve um lance lá, eu tive que ver o jogo pra ver isso aqui que eu não lembrava, cara. O Tite foi expulso e ele foi assistir o jogo na arquibancada, Thiagão. É isso aí, eu lembro disso. Eu lembro. Cara, esse jogo foi muito legal. E pra mim, já vou falar logo. Pra mim, esse jogo, ele tá na categoria do impossível. E por quê? É mesmo? Por quê? Eu vou te explicar. Por conta da defesa do Cássio, no chute ali do Diego Souza. O nome dele? Diego Souza. A defesa do Cássio, no chute do Diego Souza, foi uma defesaça. E a partir daquele momento, se abriu um portal. Esse portal é o portal, literalmente, do inferno vascaíno. Depois desse jogo aí, o Vasco foi só ladeira abaixo. Eu desafio a alguém que esteja nos assistindo aqui agora a lembrar, depois desse jogo, algum jogo que o Vasco foi bem numa final, algum campeonato maneiro do Vasco. Não tem, cara. Não tem. Foi aberto um portal nesse jogo, que acabou com o Vasco. E o Corinthians, por sua vez, só melhorou depois desse jogo. Foi campeão da Libertadores invicto, foi campeão mundial. Quer dizer, enquanto o Corinthians decolou, o Vasco só foi ladeira abaixo. E pra mim entra na categoria do impossível, porque um lance, que foi a defesa do Cássio, em cima do chute do Diego Souza, mudou todo o contexto. Porque se aquela bola entra, talvez o Vasco estaria na final da Libertadores, poderia até ser campeão da Libertadores. Já pensou nisso? Agora você tá me convencendo, viu? Eu ia votar no legal, mas tô sendo convencido aí, porque a defesa foi feita quando... Os argumentos são bons. Sim, e o jogo tava 0x0, cara. 0x0 aí. Poderia ser o Vasco que avançasse, ia pegar o Santos na... Se não me engano, acho que era quarta ou era semifinal. Não, semi, já ia pegar na semi. Já ia na semi, né? E aí, cara, como você falou também, o Vasco depois... Se ele chegar nessa final aí, ele poderia alavancar algumas sequências boas, né? Mas você falou,
Só sequência abaixo. Cara, mas pensando no jogo, Thiagão, eu ainda acho só legal, viu, cara? Não, pelo jogo em si, eu tive bons argumentos. O que a galera do chat acha aí? Então, eu perguntei aqui, quero saber a opinião do Rodrigão, também o Rodrigão que é flamenguista, o gremista falou legal, e quero saber a opinião de vocês aí, porque a gente já tá numa... Estamos aqui numa... Como é que pode chamar aqui, Thiagão? Numa encruzilhada? Impasse, no No impasse. impasse. Bom, enquanto a galera vai respondendo aí, Thiagão, vamos avançar aqui então, depois a gente volta a falar sobre Coloca isso no legal. Não, já coloca logo no legal então. Qualquer coisa a gente sobe. Vamos ver o que a galera vai respondendo. Pode Então, colocar. ó, enquanto você falava isso aí, o Rodrigão falou que fui convencido no impossível. Aí ficou 2-2 Aí, agora. viu? Ah, então, deixa, Ó, então ó, deixa no legal. desempate. Maurício Caetano, impossível. Então, Aí, a democracia prevalece. Corinthians e Vasco vai no impossível. Lembrando da eu tenho bons defesaça do argumentos, Cássio, rapaziada. Eu tenho da bons vitória do argumentos. Corinthians e dos argumentos do Thiagão, né? Muito bem colocado aí, cara. Agora, Thiagão, Flamengo 2, River 1. Cara, Eu acho cara. que não tem nem muita discussão nesse aí, né? puta Que foi esse jogo pariu. aí? Tô até sem palavra. Maluco. Não, porque esse jogo aí. Então, esse daí. Mas a gente tá falando de jogo impossível. Jogo impossível. Esse jogo aí. Ele tá, pra mim, ele tá quase no melhor jogo. No melhor jogo de todos. Eu colocaria no impossível. Tá? Eu colocaria no impossível. Foi uma virada numa final da Libertadores. Pra mim, como flamenguista, foi o melhor dia da minha vida. Tem como, cara. Tem como. Eu vou lembrar desse dia pro resto da minha vida. E pros rivais, hein, A Thiagão? sensação. Porque tava todo mundo. Os rivais deviam estar soltando os fogos. Todo mundo E aí, brincando. foi o quê? 2, 3 minutos, 2 gols do Gabigol e acabou o jogo. Acabou. O Gabigol virou o jogo em 3 minutos. Acabou o jogo. Eu fecho com você no impossível, cara. E a galera aqui no chat tá falando impossível também. Maurício, o Rodrigão falou impossível. Isso, impossível. Porque é o seguinte, nós estamos falando de um jogo específico, independente de campeonato, independente de final, entendeu, galera? Então, é aquele jogo que você vê algo louco acontecendo e o melhor jogo, pra mim, ainda está por vir, tá? Porque esse jogo aí, eu acho que eu colocaria realmente no impossível. Concordo, Thiagão. Dá pra fechar. E é uma final, cara. Você tá perdendo uma final aí, você vira o jogo e ganha o título. É absurdo demais. Thiagão, falando de jogos impossíveis aí. Barcelona 6, PSG 1. Champions 2017. PSG abre 4-0 de vantagem no jogo da ida. E aquele negócio, né? O trio MSN, Thiagão. O trio MSN, cada um faz seu golzinho. 6-1. Esse é impossível, viu? O que aconteceu aí? Ou não. Ou os caras são muito bons, todo mundo já esperava. Tem essa também, Esse viu? jogo foi 2017, cara. Foi. Caraca, eu tô ficando velho, mano. Não é possível. Parece que foi ontem, cara. Parece. Mano, pelo amor de Deus. Eu estava vendo esse jogo. Eu tinha que dar aula, pra tu ver como é que eu já dou aula há muitos anos. Eu tinha que dar aula, eu tava vendo esse jogo, e eu tinha que dar aula exatamente 6:30 da noite, e esse jogo não acabava. E eu fiquei maluco vendo esse jogo. Eu fiquei maluco vendo esse jogo. Tanto que esse jogo terminou, eu peguei minha bicicleta e corri pra academia de bicicleta na época pra poder trabalhar. Vou dizer uma coisa pra você. Esse jogo é um dos jogos mais loucos que eu já pude presenciar. Atuação individual, atuação coletiva, atuação de entrar na cabeça do adversário mesmo. Cara, porque vamos pra galera entender. O Paris Saint-Germain venceu por 4-0. 4-0. Ainda fez no jogo da volta. Ainda fez um ali, né? Então, em Paris, o Paris Saint-Germain venceu por 4-0. Na volta, em Barcelona, o Barcelona faz 1-0. Então, a galera vê abaixo. Como que dá? E o Paris Saint-Germain empata com o Cavani. Aí... acabou o sonho, né? O treinador era o Naemery. Eu lembro como se fosse hoje, do Naemery no banco, comemorando a classificação. Porque ele sabia que o Barcelona ia ter que fazer 6. Então ele estava comemorando a classificação. O Cavani foi lá no banco, abraçou todo mundo, pulou. Na cabeça deles, eles estavam classificados. O Barcelona faz 2-1, faz 3-1. E o Neymar jogando pra caramba. Tanto é que tem uma falta que o Messi pega a bola, o Messi era o batedor de falta,
oficial do Barcelona, e ele vendo que o Neymar estava bem, ele dá a bola pro Neymar cobrar a falta. E o Neymar vai lá, tipo assim, como quem diz, toma a bola que você tá bem no jogo, vai lá. E o Neymar vai lá e coloca a bola na gaveta. 5-1. E no final, o próprio Neymar faz o passe ali pro... como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, que fez o 6º gol. Tá no Barcelona até hoje. O último gol Enfim. foi o... Deixa eu ter que consultar Aqui, ó, Sérgio Roberto. O Sérgio Roberto, isso aí. Exatamente. Faz o 6º gol e o Camp Nou veio abaixo. Tanto é que, não tem, eu lembro que teve até uma reportagem na época, lá em Barcelona, tem aqueles termômetros que medem a frequência do som em relação a terremoto. E eu lembro Escala Richter. que... exatamente. O ponteiro ficou maluco. Inclusive, o pessoal lá nas agências lá tava achando que tava tendo um terremoto. Pra você ter noção da loucura. Que foi a galera comemorando. Tem essa reportagem da ESPN. É legal quem puder ver. E detalhe, a própria reportagem da ESPN mostra que a taxa de natalidade aumentou naquele jogo. Pra quem não sabe o que é isso, muita gente fez filho naquele dia, tá? Nasceu muitos espanhóis naquele dia, por conta desse jogo aí. E não é mentira, não. Nasceram não, né? Foram concebidos naquele dia e 9 meses depois nasceram. Quer dizer, cara, absurdo. Esse jogo aí, pra mim, é um dos jogos que, pra mim, pode ser considerado como um dos melhores. Por isso que eu tô falando. Não é jogo de final. Inclusive, o Barcelona nem foi campeão da Champions nesse ano. Mas é um jogo absurdo, cara. É um jogo absurdo. Eu colocaria no impossível, pela categoria e tudo mais. Mas pra mim tá quase. Porque quase ali, eu não colocaria como melhor jogo, porque é a atuação individual de um clube. A gente tá falando aqui o melhor jogo, tá? Mas eu colocaria como no impossível ali. Fecho com você no impossível. O gremista também fechou. O Maurício falou que foi muito bom, só que foi legal. O Rodrigão falou jogo danado. O Maurício falou, Tiagão, lembra desse jogo? O Jorge Jesus narrando. E o Rodrigão falou que nesse dia ele tava indo pro Maracanã que tinha jogo do Flamengo. Tinha jogo do Flamengo nesse dia. Tinha Flamengo quem? Quero saber agora. Vamos ver se você lembra. Aí eu não lembro. Eu fui trabalhar e depois eu voltei pra casa pra ver o jogo do Flamengo. Mas o comentário o dia inteiro foi sobre esse jogo do Barcelona. Esqueceram, os flamenguistas nesse dia assistiram o jogo do Flamengo por obrigação, porque os comentários nesse dia foi só Barcelona e PSG. Eu lembro disso. Com certeza. Bom, fechou no impossível então. Vamos pro próximo aqui, Tiagão. Milan 3, Liverpool 3, final da Champions 2005. Esse Milan aí, cara, a gente tá falando de Pirlo, Dida, Kaká, o Crespo agora que tá no São Paulo, né, também fez gol nesse jogo aí. O Milan abre 3-0, Tiagão, em cima do Liverpool, com 2 gols do próprio Crespo. E aí, cara... Kaká dando 2 passes pro Crespo. Absurdo demais. E aí, na sequência, esqueci o nome do técnico do Liverpool agora. Mas ele... o Luiz... Eu não vou lembrar agora. Ele faz as alterações lá. Aragonês. Eu acho que era o Aragonês. Acho que era ele. Então fechou. Era Luiz alguma coisa aí. E aí começa, né, Tiagão? Um empate do Liverpool aí, os 3 gols da sequência aí. O Gerrard, o Smisser e o Xabi Alonso de pênalti, né? E vale lembrar, o Dida pegou esse pênalti. Só que no rebote, o jogador empatou e foi pros pênaltis, cara. E aí o Liverpool foi o campeão em cima desse Milan. Cara, aqui vocês estão vendo a minha camisa aqui, né? Eu não sei se o Thiago não vai estar vendo, mas do São Paulo aqui. O São Paulo foi campeão mundial em cima desse Liverpool. Se passa o Milan, Thiagão, eu não sei se a história seria essa, viu? Também acho que não. Bem colocado. O time do Milan era muito bom. Não que o time do São Paulo não teve méritos por vencer o Liverpool. Mas, cara, esse jogo, eu tava estudando. E tinha intervalo. Eu tava no intervalo da escola. E eu vi esse jogo no intervalo da escola. Eu lembro disso. Eu lembro que eu não voltei pra aula. Eu fiquei vendo no intervalo lá tem uma cantina, aí na cantina tem uma TV. Eu fiquei vendo lá. E matei aula dentro da própria escola pra poder ver esse jogo. De verdade. Que jogão, cara.
Esse jogo também, pra mim, é um dos jogos mais absurdos que tem por conta disso. 3-0 o Milan, que tinha um timaço, o Liverpool empata em 3-3 e vence nos pênaltis. Foi um puta de um jogo, verdade. Um jogo absurdo, um jogo que entrou pra história, um jogo que tá na categoria do impossível também, Gustavo, sinceramente. Também, pra mim é impossível, cara. O que aconteceu? O Milan, pra mim, cara, esse Liverpool aí, Tiagão, tinha. Os números deles eram absurdos, tá? Era absurdo aí. Mais de 11 mil minutos sem tomar gol, sistema defensivo muito bom, mas o Milan era favorito, cara. E o Milan começou com 3-0, Tiagão. E aí, na sequência, o empate, como a gente falou, foi pros pênaltis aí. Pra mim, é roteiro de cinema isso aí. Vou fechar aqui no Impossível contigo. E a galera aqui no chat, Impossível também. Valeu, Rodrigão, Maurição, que tá ajudando a gente aí. É isso aí, cara. Próximo jogo aqui, Tiagão. Esse aqui foi um dos jogos que eu tive que pesquisar, viu? Porque foi semifinal da segunda divisão da inglesa, Watford 3, Leicester City 1. E aí, cara, você tem aquele negócio, Tiagão. Pra quem não sabe, funciona como Copa, né, Tiagão? O Leicester City fez 1-0 no jogo da ida. No jogo da volta, começa abrindo o placar. Só que na sequência, cara, na sequência aí a galera aí conseguiu empatar. O Vidra fez 2, é um jogador do Watford. E na sequência, nos 97, o Dini Vira, que eu notei aqui, tá? Ele fez. Nos 97, ele vira o jogo pro Watford que avança pra esse título aí. Só que pra mim, cara. Esse jogo também. Tem um detalhe nesse jogo aí, Tiagão. Tem um jogador expulso do Leicester City. E aí eu acho que. Você lembra disso aí ou não? Não, então, os detalhes do jogo eu não lembro. Mas eu lembro de todo o contexto do jogo e o jogador que foi expulso. Eu não me lembro quem foi, mas eu lembro do contexto do jogo. Então, analisando isso aí, pra mim não entra no impossível por causa desse cartão vermelho, cara. Porque aí o jogo teve qualidade do Watford. Mas o jogo vai pra outro rumo, né? Concorda comigo? Sim, claro, concordo. Então eu acho que eu colocaria no legal também. Exatamente. Eu tô entendendo seus argumentos. Esse jogo é histórico, isso é fato, mas eu colocaria no legal. Agora, um jogo interessantíssimo, Tiagão. Palmeiras 3, Vasco 4, final do Mercosul de 2000. E você tem, Tiagão, 3 gols do Romário aí. Palmeiras aí, ele faz 1-0 na ida, faz 3-0 na volta, tá jogando em casa. E aí, cara, precisa falar alguma coisa, Tiagão? Que o Vasco vira esse jogo aí com 3 do Romário? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu, como flamenguista, posso te dizer uma coisa. Esse foi um dos jogos que mais me fizeram ser mais apaixonado por futebol. Veja bem, eu como flamenguista, poderia cagar e andar pra esse jogo, porque é o Vasco contra o Palmeiras e tal. Mas antes de ser flamenguista, eu gosto de futebol, cara. E esse jogo foi espetacular. Eu lembro que eu morava com meu pai, com a minha mãe e tal. Meu pai trabalhava à noite. O meu pai, ele pegava 10 horas da noite no trabalho, coitado. E aí ele ficou meio que sem sair, ele ia na porta, voltava. Eu lembro disso até hoje. Aí ele, não, vou ter que ir, porque senão vou chegar atrasado no trabalho. E eu fiquei vendo o jogo, cara. Eu era novinho, fiquei vendo o jogo. Gustavo, no dia seguinte, o meu pai chegou em casa, eu tava saindo pra ir pra escola. O meu pai chegando, eu saindo pra ir pra escola, eu parei o meu pai na porta. Pai, eu nem consegui dormir direito, o jogo foi maneiro pra caramba, que não sei o que lá. Cara, eu tô contando isso, uma declaração pessoal, pra galera entender o quanto esse jogo foi fantástico, cara. Palmeiras fazendo 3-0 e a galera já gritando é campeão. E o Vasco no segundo tempo parece que voltou endiabrado. Romário, então, porra. O Romário é aquele cara que a bola procura ele, literalmente. Você vê que tem até um gol que acho que o Juninho chuta, a bola resvala, sobra pro Romário. Romário empurra sem goleiro, sem ninguém. Foi o último gol esse aí, se não me engano. Esse jogo foi espetacular. Inclusive foi um gol, ou foi um jogo, que a torcida do Vasco, né, tem aquela música, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Eles até cantavam isso, mas raramente. Depois, na época desse jogo aí, eles começaram a cantar isso quando tava 3-2 pro Palmeiras. E pegou, e hoje em dia, qualquer jogo do Vasco, se o Vasco estiver perdendo, eles cantam isso e tal. Parece que virou já enraizado na torcida do Vasco. E esse foi um dos jogos históricos que, pra mim, eu colocaria, sinceramente, Gustavo, como o melhor, quase o melhor, não sei o que a galera acha, ou impossível, ou melhor. Se ele entrar no impossível, ele vai entrar na frente de todo mundo aí do impossível, quase indo pro melhor jogo, sinceramente.
Cara, pra mim, Thiagão, os dois que vão disputar o melhor jogo, pra mim, esse já é um deles, tá? Palmeiras e Vasco aí já é Sim, um é isso aí. deles. O outro ainda tá por vir ainda. A galera aqui falou, o gremista falou impossível, o Maurício falou impossível, o Rodrigão falou concordo. Ô, Rodrigão, você concorda com o impossível ou com o melhor jogo? Quero saber. E o Rodrigão tinha falado também que ele tava secando o Vasco e ficou com raiva que o rival virou, né? Loucura demais É, aí. Bom, Thiagão, acho que mais um pra gente segurar, né? Pra gente debater com o outro lá que a gente acha que vai ser o melhor segura. jogo. A gente pode pedir a opinião da galera, então segura aí. Fechou então. Próximo jogo, Thiagão. Galo 2, Olímpia 0. Jogo da volta na Libertadores. O Olímpia faz 2-0 aí em seus mandos. E aí o Galo devolve esse placar aí e vence por 4-3 aí na final da Libertadores de 2013, tá? Nos pênaltis. Nos Nos pênaltis. pênaltis. Nos pênaltis. E aí, cara? Exatamente. Pra mim, é Até um. o Vitor ele faz uma defesa sensacional com o pé, que até hoje o torcedor atleticano vê o Vitor, beija o pé do Vitor. Tem que saber se foi o esquerdo ou o direito aí, viu? Pra beijar o pé certo aí. Acho que foi o Mas. direito, foi o direito. Pra mim é impossível, Thiagão. O que você Então, acha? eu vou te falar, pra você ver, esse jogo teve um caráter tão legal que eu tava torcendo pro Galo nesse jogo. Torci pro Galo nesse jogo, pra tu ter ideia. E comemorei a vitória do Galo, que é aquilo, né? Como eu tô te falando. Antes de torcer pro Flamengo, eu sou fã de futebol, cara. Eu gosto de ver futebol. E esse jogo aí, pra mim, entra na categoria do impossível, porque foi um baita de um jogo, realmente. E o Galo mereceu a vitória. Mereceu. Primeiro título, né? O único, na verdade. Título do Galo na Libertadores. É isso aí. Vamos ver o que a galera aqui acha também. O Rodrigão falou, também torci para o Galo por causa do Ronaldinho, né? O Ronaldinho tava lá. Ah, sim, o Ronaldinho tava lá. Ô, Verdade. Thiagão, você fechou no Tem. legal ou no impossível aqui? Impossível, No impossível. impossível, né? Legal demais. Galera aqui, o Maurição também falou impossível. É isso aí. Agora é o Agora, seguinte. esse jogo. Puta que loucura. Vai. Esse jogo aí, pode falar. Eu vou deixar você falar, porque esse jogo aí eu fiquei maluco com esse jogo também. Esse aí, cara, foi um dos jogos que eu tive que rever, Thiagão, era molecão, né, nessa época aí, não acompanhava a Premier League. Eu lembro, assistia no Facebook, quando saía esses jogos malucos aí, assistia tudo lá no Facebook. E aí, esse foi um deles, cara. E aí eu tive que rever o jogo tudo de novo, Thiagão, os melhores momentos, as informações, porque eu não lembrava desse jogo aí. Que foi na. O Thiagão tava até me contando aqui no off, tá? O Thiagão aí sabe muito da bola aí. Foi uma Premier League, né, Thiagão? E Sim, esse jogo também foi um dos que teve cartão vermelho, viu? Que eu tinha anotado aqui. sim. Mas é uma senhora virada, viu, Thiagão? Nos acréscimos aí. Mais uma vez, viu? O Dzeko, mais uma vez, ele participando de mais um aqui, viu? Mais um jogo aqui. E o Agüero, cara, que faz o gol da virada, o 3-2 aí, pro Manchester City, Thiagão. O que você acha desse jogo aí? Então, é aquilo, né? Eu tinha te falado hoje mais cedo que esse jogo era aquilo. O City precisava da vitória para ser campeão inglês. E se eu não me engano, se a minha memória não falha, com o empate, no caso desse jogo, quem estava sendo campeão era o Liverpool. E o City precisava da vitória. Tava 2-2 o jogo. E o juiz, se eu não me engano, deu 7 minutos de acréscimo, Gustavo. Confere, ou foi 4? Foram De 7. review. Foram 7. O último Foi. gol sai Foram 7. praticamente no último segundo. É isso que esse jogo, para mim, é um jogo impossível. Porque o City já, né, tava virando o City milionário. Ainda não era essa potência que é hoje. Tava começando ali. E o gol sai exatamente nos últimos segundos. Se eu não me engano, acho que faltavam 2, 3 segundos. O Agüero faz o gol, o estádio vem abaixo, a galera já invade, o juiz apita o fim do jogo e o City é campeão com alguns segundos ali, cara. Esse jogo é absurdo o que acontece nesse jogo. Tanto é que o Agüero é um dos maiores ídolos do Manchester City, sem sombra de dúvidas. Até hoje o torcedor do City fala muito do Agüero. Só você vê em qualquer pesquisa que sai entre os maiores ídolos da história do clube, o Agüero tá lá em todas as listas. Por conta desse jogo, por conta desse gol, e porque o Agüero também jogou muita bola no City. E era um baita de um jogador também, né? Jogava muito. É isso aí. E Colocaria no impossível. no impossível? Uhum. Então, cara, mas
sabe o que me pegou nisso aí, Tiagão? Foi a expulsão, cara. Que aí o King Parker Rangers se começa a controlar mais o jogo na defensivamente, né? E aí, só que os Sim, gols saíram, como você falou, no o último gol aí do Agüero, ele fez praticamente no último segundo do jogo, saiu no finalzinho, cara. Então acho que por mais essa expulsão aí, e como você falou do título, né, cara? Aí vai pro impossível, viu? Acho que supera sim. por mais que esteja um jogador expulso ali. Cara, é roteiro de cinema, Thiago. Cara, se o Agüero tivesse feito o gol aos 15 minutos do segundo tempo, a gente não estaria aqui nem conversando sobre esse jogo. Tá entendendo? Eu acho É, que o que gera o roteiro de cinema é que o gol saiu nos últimos segundos. O gol saiu, o juiz não botou nem a bola no meio de campo praticamente, apitou o fim do jogo. Acabou. cara, maluquice demais. Então fechou no impossível, né? Fechou aqui no impossível. Isso. Agora, mais uma Champions League, hein, Thiago? Mais uma Champions League aí. Esse jogo foi em 19, se não me engano, né? Que aí o Sim. United vence aí com um gol no finalzinho, nos 94, e com um gol fora de casa foi o que classificou, né? Acho que tinha sido 2 pro. Não, tinha sido. Foi 3-1, na verdade, pro United Sim. jogando em casa. Agora eu não vou lembrar. Qual o jogo da ida aí? Só sei que ficou em. Ah, foi 2-0, Thiagão. 2-0 o United. E Foi aí, 2-0, foi 2-0. pro PSG, né? 2-0 PSG. E aí, cara, o United com os gols fora de casa, né? Porque o jogo foi lá no Parque dos Príncipes. E no finalzinho, cara, teve um pênalti no finalzinho aí. E aí avança nessa Champions League, Thiagão. Eu acho que esse jogo Só é um que jogo importante, mas eu colocaria ele no legal. cai no Não legal. colocaria ele como impossível, não. Eu acho que cai no legal também, cara. E aí, mais A uma vez, virada né? do Manchester, a virada do Manchester ela é muito legal, muito bacana, mas eu colocaria no legal. Mais uma vez os gols fora de casa, né? Definindo, né, cara? Uhum. O Rodrigão falou: o PSG já sofreu bastante em Champions League. É uma verdade isso aí, né? Agora foi campeão, né? Mas antes aí com a galera aí não vinha sofrendo dificuldade. Aí o Miserável falou: esse é chato. Qual que é o. Esse do PSG ou esse próximo Deve que a gente ser vai falar esse, é. agora? Deve ser esse, né? Até o gol saiu de Então, pênalti também, né? então vamos já falar sobre Holanda e Espanha. Holanda e Espanha, a final, né, de 2010 da Copa do Mundo, em que o Iniesta faz o gol da vitória da Espanha. É um jogo, em se tratar de jogo, é um jogo legal. Eu não colocaria mais do que isso. Tá um jogo bacana. Pelo contexto todo do jogo, pela Espanha ter sido campeã na prorrogação, pelo Iniesta, cara, que é um cara que, inclusive, ele jogou praticamente a vida inteira no Barcelona ali, mas ele, em tudo quanto era campeonato depois desse gol aí, inclusive, ele era ovacionado em todos os estádios, porque a galera conseguia separar, né? Por mais que ele jogue no Barcelona, ele fez o gol do título da Espanha. Então eu lembro que na época, em qualquer estádio que ele entrava, a galera aplaudia ele de pé, eu achava muito legal isso, inclusive. E é um gol histórico, um golaço do Iniesta, numa final. É o gol que dá à Espanha o título de campeã mundial pela primeira vez. Mas eu colocaria como legal, eu não colocaria como acima de legal, não. Fecho com você, cara. O jogo aí seguiu 0-0, duas baitas equipes aí. Foi pra prorrogação e o Iniesta aí consagrou a Espanha, Tiagão. Mas foi pra legal, viu? Acho que não, alguma coisa extraordinária não aconteceu, não, viu? Acho que a galera tá fechada. Aqui, ó. Isso. Maurício concordou, legal. Rodrigão, legal. E o gremista falou que esse é fraco. A crítica tá sendo feita aí. Agora um interessante, hein? Agora um Esse jogo. interessante. Rapaz, você tá vendo que ele não tem nenhum placar aqui, né? Porque É só, botou o nome mesmo. o Lucas Futebol Clube aí, né? Pra quem não sabe aí, o Tottenham tomou dois, né, Tiagão? Acho que tomou dois. No primeiro jogo perdeu, acho que, se não me engano, perdeu de um gol de Sim, diferença. Acho que foi de 1-0. E no jogo da volta, o Ajax faz dois. E aí sim. o Tottenham já tava praticamente eliminado dessa Champions League, um jogo de semifinal. E aí começou a derrocada do Lucas, né? O Lucas faz um, faz dois e faz três. E aí, com os gols fora de casa, né? O Tottenham avança pra final. E esse jogo, cara, esse jogo sim foi impossível, viu, Thiago? Esse jogo, cara, o que aconteceu aí é inacreditável. O que você acha? Esse jogo é absurdo. Esse jogo é absurdo. Primeiro, a atuação monumental do Lucas. A maior atuação dele na carreira. Ele com certeza, se o Lucas acha que ele jogou mais em outro jogo, ele mesmo tá maluco. Foi o melhor
jogo da carreira do Lucas. Isso é fato. Jogou muito no São Paulo, sabe disso, mas você, inclusive, que é São Paulino, Gustavo, você vai concordar comigo. Essa foi a atuação individual do Lucas, a melhor que ele teve na carreira. Absurdo. O Lucas, como você falou, o time dele precisava fazer 3 gols, ele fez os 3 gols pro time dele. E queria destacar também, não só a virada a histórica, mas também a narração do Jorge Igor, cara. Cara, e eu É, como narrador amador e que eu me espelho muito no Rogério. Para mim, o melhor narrador que tem é o Rogério Vogel, da ESPN. Para mim, o Rogério Vogel ele é absurdo. Mas o Galvão é histórico, um narrador. O Luiz Roberto é excelente narrador. A gente tem também o Villani, que eu gosto muito do Gustavo gosto Villani também. também. Mas, cara, o Jorge Igor, se o Lucas teve a melhor atuação da vida, o Jorge Igor teve a sua maior narração da vida nesse jogo, Concordo. entendeu? Inclusive, o Jorge Igor, inclusive, tá saindo, né, do esporte interativo, né, barra TNT Esportes, TNT. tá fechando com a Globo, né, baita de uma contratação da Globo, inclusive, pode ter certeza disso. E, cara, ele é um baita de um narrador, e teve um baita de um jogo, casou, cara, esse jogo foi absurdo. E eu estava vendo esse jogo. Quem acompanhou esse jogo ao vivo entende a emoção que esse jogo passou. E, cara, o Lucas até hoje, ele saiu já do Tottenham, mas até hoje, se ele for na Inglaterra, ele é recebido com status de ídolo, por conta desse jogo, inclusive. Ele não teve uma boa passagem pelo Tottenham, assim, brilhante. Mas esse jogo aí colocou ele como status de ídolo, pô. Pode ter certeza disso. E realmente esse jogo tá no impossível, quase beirando dos melhores, Gustavo. Mas dá pra colocar no impossível, sim. E vai lembrar que na final aí contra o. Foi contra o Liverpool, né? Nessa final aí, Sim. cara, o Lucas ficou no banco. Então, Sim. cara, que Absurdo. aconteceu aí? É... Absurdo. Pra mim, Tiagão, também beira o melhor jogo, mas acho que a disputa é grande. Os outros estão vindo aí. Muito grande esse jogo, viu? Muito grande. Mas eu acho que vai pro impossível, viu, cara? Tô fechando contigo O que a aqui. galera tá falando aí no chat aí? Vamos ver aqui. O gremista falou impossível, o Rodrigão falou que concorre no melhor jogo. Até por É isso enquanto aí, foi tá isso aí. vendo? O impossível vai ganhando então, né, cara? Impossível vai ganhando, É hein? impossível tá ganhando. É Vamos lá isso. então. O Rodrigão falou: eu gosto do Gustavo Villani e joga luva goleirão. Joga luva goleirão, É. é. Baita narrador também. O Maurício falou: melhor jogo 3 do Lucas, hein? Agora empatou. Ficou nós dois e Melhor eles jogo. dois, Thiagão. Mas, ó, é porque Então. eles não estão conseguindo ver legal aqui os jogos na sequência. Mas o que a gente vai falar agora vai É. disputar no melhor jogo aí, tá? Santos 4, Flamengo 5, Thiagão. Pra mim, Então, é o que disputa. esse é o melhor jogo. Pra mim, não tem como, cara. Não tem como. Pra mim, esse é o melhor jogo. É, não porque eu torço pro Flamengo e o Flamengo venceu por 5-4. Mas a gente tá falando de jogo, né? O critério é jogo. A atuação do Santos foi absurda. O Neymar jogou muita bola, tanto é que o Neymar ganhou o prêmio Puskás pelo gol que ele faz no Flamengo nesse jogo. Sim. Foi gol, você sabe disso. Então a atuação do Neymar foi absurda. E do outro lado tinha um cara que pensou, pô, o moleque tá jogando bola, mas ele tá, vamos dizer assim, ele tá começando agora. Eu vou mostrar realmente quem é o cara. Quem é o cara? Aí o Ronaldinho Gaúcho resolveu jogar. Foi exatamente isso. O Neymar acabou com o jogo no primeiro tempo e o Ronaldinho acabou com o jogo no segundo tempo. Inclusive faz aquele gol de falta ali por debaixo da Por barreira, que debaixo da ali barreira. chega a ser humilhante. Humilhante. Tanto é que depois do Ronaldinho, agora todo o time bota um idiota atrás da barreira deitado. E a, Sim. e a culpa disso, E e a pode culpa disso ser, é do Tiagão, Ronaldinho. pode ser o Zé Mané da Várzea que vai cobrar falta. Vai ter É, alguém deitado ali, qualquer. cara. E a culpa é do Ronaldinho. A culpa é dele. Então ele criou um novo estilo de barreira. Por culpa do Ronaldinho, hoje a barreira tem um cara atrás. Então, por conta disso tudo, cara, por conta disso tudo que a gente tá conversando aqui, pra mim esse é o melhor jogo. Eu lembro que eu tava trabalhava com telemarketing nessa época aí, vim correndo pra casa, cheguei em casa, tava 2-0 pro Santos, e eu vim escutando o jogo, sentei em casa, sentei no sofá de casa, fui vendo e tal, e, cara, foi um jogo. O meu pai, eu lembro que meu pai falou, cara, eu não vou conseguir dormir hoje. E o meu pai, que já viu muito jogo bom na vida,
Falou, cara, eu não vou conseguir dormir, eu tô na adrenalina do jogo. Foi um jogo realmente espetacular. Papo da gente gritar na janela. Foi um jogo absurdo. Pra mim, ele é o melhor jogo. Eu não sei o que a galera do chat acha. Então, vamos ver o que a galera acha aqui. Tô comentando sobre o jogo aqui, mas já deixa a opinião de vocês aí. O Maurício falou 2 gerações em campo, o jogão. O jogo foi disputado, não dá pra saber quem ia vencer, realmente, né? E o Rodrigão falou. Teve um pênalti definido pelo Felipe do Elano. Sim. Isso. O Elano Também foi bater um pênalti, ainda teve isso. Além do jogo ser absurdo, ainda teve um pênalti que o Elano foi bater. E o Elano bateu de cavadinha, o Felipe defendeu, ficou fazendo embaixadinha ainda. Sim, sacaneando o Elano. Ficou fazendo embaixadinha. O David perdeu mais um gol absurdo O David, ele tem um portfólio de gols absurdos que ele já perdeu na vida. E nesse jogo ele também perdeu um gol absurdo. Aconteceu de tudo nesse jogo, Gustavo, tudo. E o Felipe que não era pegador de pênalti, né, Thiago? Você confirma essa informação aí? É verdade. Mas o Elano colocou a bola na mão dele, literalmente. E aí ele tirou onda depois. Tem que fazer isso aí mesmo, cara. E agora, Thiagão, momento clubista aqui, meu. Momento clubista aqui, informação. O Ronaldinho popularizou essa cobrança de falta por debaixo da barreira, mas o cara que começou com isso aí, você já sabe quem é, né? Sim. É o narigudo lá. Mas aí... O Rogério Ceni foi o primeiro a fazer isso. Verdade. Grande verdade. Momento... Aí o Maurício falou mito. A Eduarda aí, boa noite, Eduarda, falando que foi muito bom. O Maurício falou, realmente, foi o melhor jogo do Brasileirão, surreal. E é o que a gente tava falando aqui, né, Thiago? Pra gente segurar essa disputa aí, Palmeiras e Vasco, jogaço, 3 gols do Romário, mas Flamengo e Santos, como a galera falou, ninguém sabia quem ia vencer, né, Thiago? Você tem Santos do Neymar de um lado, Flamengo do Ronaldinho de outro, teve a cobrança debaixo da barreira, o Santos abrindo a vantagem, o Flamengo correndo atrás, depois o Santos faz mais e o Flamengo vira o jogo. Pênalti que o rapaz falou aqui do Elano, que tenta cavar e o Felipe que sai fazendo embaixadinha, teve os gols perdidos. Foi maluquice demais, cara. Pra mim também é o melhor jogo, é o campeão aí, Thiago. Então, o que a galera do chat acha? Se eu fosse você, fecharam com a gente. O melhor jogo. Não, já fecharam com a gente já. O melhor jogo. Aí o Palmeiras e Vasco vai pro impossível, tá? E esse do Palmeiras e Santos aqui, pra quem tá chegando agora, ele tá disputando o mais embaixo aí, tá? É por isso que a gente tá pulando ele aí. Mais feio. Eduardo, boa noite. E o Maurício, eu vejo esse jogo pelo menos uma vez no ano. Tem que ver. Isso. É bom mesmo, lembrar. É bom, tem que ver um jogo exatamente. Acho que inclusive todo flamenguista pode, tipo assim, é como se fosse simbólico. Uma vez por ano eu vou ver Flamengo e Santos. Tem que ser, porque esse jogo aí é absurdo, cara. Demais. Um jogo legal agora aqui também, Thiagão. Brasileirão 2006, Cruzeiro 2, São Paulo 2. Esse jogo aí, pra quem não lembra, começou ao alavancamento do São Paulo no Brasileirão, né? E aí é o seguinte, se o momento clubista pitou no último debate, agora vai pitar agora, viu, Thiago? Porque o Cruzeiro abre 2 de vantagem pra cima do São Paulo, com falhas do Rogério Ceni. Tem um pênalti pro Cruzeiro fazer o terceiro, o Rogério Ceni pega esse pênalti, o Rogério Ceni tem uma falta na entrada da área, ele vai lá e converte pra 2-1. Teve um pênalti, ele converte pra 2-2. E aí, acho que ele teve até, se não me engano, não sei se teve um outro pênalti nesse jogo aí, que ele poderia ter feito o hat-trick que ele perdeu. Mas foi um jogo absurdo, viu, Thiago? Foi um jogo aí maluco demais. O Cruzeiro quase fez 3 e o Rogério Ceni Futebol Clube empatou esse jogo aí, cara. O que você acha disso aí? É um jogo impossível. Esse jogo, eu lembro desse jogo. Já coloca lá como impossível, porque esse jogo foi muito legal. E pra mim, como torcedor que não torce pro São Paulo, nesse jogo, foi um dos jogos que eu vi que eu falei, cara, esse cara é ídolo máximo. E aí, uma pergunta que eu vou te fazer, vou fazer para um tricolor, né? Você acha que o Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo? Porque eu não tenho dúvidas. Acho que todo São Paulino diz isso. Não sei o que você acha. Thiagão, até acho que a gente falou um pouco disso, não sei se foi na resenha ou se foi no último ranqueamento, mas pra mim, o Rogério Ceni é o maior ídolo do São Paulo. E a gente até comentou um pouquinho do Tele Santana, né? Que eu até comentei aqui que ele, se você for falar da importância, né? Aí foi o Tele Santana, cara. Porque antes do Rogério, o Tele Santana botou o São Paulo nos holofotes, mudou o São Paulo de patamar. Mas como ídolo, né? Ídolo aí, pra quem não sabe, é o cara que você se inspira, né, Thiago? Que você pensa no São Paulo, você pensa no Rogério Ceni,
você pensa em ser um cara dedicado na sua carreira, seja qual for, você consegue levar o Rogério Ceni como ídolo, como uma inspiração, né? Um cara que dormia no CT, treinava todo dia, começava o treino primeiro que todo mundo, terminava depois que todo mundo. Um exemplo de ser humano fora do campo. Sim, Então, claro. pra mim é ídolo, cara. O maior ídolo aí. Acho que tem um Maurício aqui que ele falou que é São Paulino também, falou que quase morreu do coração nesse jogo aí. Quero ver o que. Ele comentou aqui, ó. Maior ídolo com folga. Dois concordando, Thiagão. Aí, tá vendo? É isso. Eu também queria te fazer essa pergunta. A gente já tinha falado sobre isso, eu lembro. Então, o maior ídolo dentro das 4 linhas, realmente, não tem como não ser ele. O cara, realmente, cara, é um cara absurdo, absurdo mesmo. Eu tenho, cara, E agora o próximo. Antes da gente dar prosseguimento aqui, Tiagão, eu tenho Hum, muita. Acho que pena, né, cara? Porque a gente vive. Hoje em dia o futebol é outra coisa, né? Hoje não tem mais espaço pra esses caras, o que for o Muricy, por exemplo, né? O cara que cobrava, xingava o jogador no bom sentido, né? É o jeito de falar, né? Mas cobrava bastante. sim. E hoje em dia acho que o Rogério Ceni tem muita dificuldade, né, Thiago? Tem bastante. Quando ele vai nesse método dele de cobrar muito, mesmo quando o time ganha, ele tá lá cobrando os caras, e hoje em dia o jogador não entende legal isso, né, Thiago? O que você acha? Verdade. Não, é verdade. Hoje em dia, é o que a gente falou, né, cara? Até no começo da nossa live hoje, a nutelagem, o mimimi, o torcedor modinha. Cara, hoje em dia você vê os jogadores comemorando, por exemplo, em São Paulo só tem torcida única. Aí a gente viu, né, em São Paulo, ou melhor, em Palmeiras e Corinthians, o cara não pode nem comemorar. Ah, vai comemorar onde? Só tem uma torcida ali. Então, quer dizer, daqui a pouco não pode mais comemorar gol. Quer dizer, hoje em dia a gente vive muito isso. Realmente. É uma palhaçada, é um mimimi do caramba, e eu concordo com você. Hoje em dia, tá muito, vamos dizer assim, o futebol tá muito melindroso, essa é a verdade. Vamos ler uns comentários aqui antes da gente ir pra reta final aqui. O Rodrigão, que ele é flamenguista, né? Ele falou também, concordou contigo, Thiago, um cara de fora passando a imagem, e ele falou que quando o Rogério Ceni ganhou o Mundial, ele disse que já poderia morrer, pois já tinha conquistado tudo. Ele realmente falou isso, né? Legal demais. O É verdade. Maurício. Você lembra disso aí, Eu né? lembro, cara, tem um vídeo dele no Morumbi, ele gritando: "Tricolor paulista, campeão do mundo", e completamente sem voz. Ele completamente sem voz. Ele pegou o microfone lá no Morumbi: "A gente é campeão do mundo", gritando, comemorando. Cara, ele é absurdo. Ele é um dos maiores ídolos. Se a gente for fazer um ranqueamento dos ídolos dos clubes, Dá pra fazer também. certamente o Rogério Ceni estaria no top 3 aí, de ídolos de clubes, com certeza. E o Maurício concordou com você, cara, quando você tava falando dessa cobrança aí. Falou assim: olha o Abel. O pessoal cobrando ele, sendo o maior técnico aí do Palmeiras. E o gremista falou que o palmeirense é Nutella. Mas é isso, o palmeirense, aquela turma do amendoim que dizem ali, né, que fica ali atrás no ouvido do Abel, enchendo o saco dele, aquilo ali é tudo retardado, cara. Porque não é possível que eles não tenham memória, cara. Não. Cara, o Recentemente. time não vai jogar bem sempre. O time não vai jogar bem sempre. Vai ser eliminado, vai jogar mal. Tanto é que, olha a resposta que o Abel deu depois de uma eliminação para o Corinthians. Entrou em crise, chegou na Libertadores, fora de casa, ganhou de 4-0. E cadê essa galera que tá enchendo o saco aí? Rapidinho eles somem, né? Impressionante. O Maurício falou que teve cartão pra Série B por comemorar gol essa semana. Qual foi o jogo? Aí, Atlético Paranaense, tá se eu não me vendo? É engano. isso, Cara, tá tá vendo? É complicado esse isso. negócio. A gente fala sem falar da arbitragem, né, Tiago, nossas lives aí. Verdade. Mas vamos lá então, vamos pra reta final aqui. Botafogo 3, Palmeiras 4, né? O que foi essa virada do Palmeiras pela disputa do Brasileirão 2023 aí, essa pipocada do Botafogo que fez 3-0, Thiagão, no primeiro tempo. E aí, cara, aconteceu tudo aquilo lá que aconteceu, o Palmeiras virou o jogo, o John Textor acusando de manipulação de resultado e o Palmeiras foi campeão brasileiro É, nesse ano, né? maior atuação do seu Hendrick com a camisa do Palmeiras. Disparado. O Hendrick acabou com esse jogo, jogou muita bola, comeu a bola literalmente nesse jogo inclusive mostrou personalidade, né, Gustavo? Porque tem até uma câmera que mostra que o Hendrick vira e fala: "Dá a bola em mim, não sei pra quem. Dá a bola em mim que eu resolvo, dá a bola em mim". Personalidade e realmente foi pra cima literalmente e é aquilo, né? O Botafogo já vinha perdendo um atrás do outro. E esse jogo foi o absurdo, foi o ápice. E foi aí que o Botafogo literalmente perdeu o Brasileiro de 2023. Foi um jogo, como a gente falou, jogo.
Primeiro tempo o Botafogo teve uma atuação brilhante, no segundo tempo o Palmeiras teve uma atuação brilhante. Eu colocaria na categoria do impossível também, porque foi um jogo absurdo, um dos melhores jogos que eu vi nos últimos anos. Também, tava faltando um jogo assim, né? Eu fecho contigo essa, cara. Eu acho que deve ter alguém que vai falar dessa manipulação de resultado. Cara, não, eu acho que não é nesse caminho, não. Acho que foi por um impossível mesmo. O Botafogo pipocou, o Palmeiras jogou muita bola. Boa noite pra Flávia aí, que chegou agora, tá acompanhando a gente aí. E, Tiagão, já que a Flávia chegou também, mais uma mulher assistindo a gente, botamos um jogo do feminino aqui pra falar, viu? O Tiagão que deu essa ideia, o Tiagão que me lembrou muito bem do que foi essa Copa Feminina aí, Copa América Feminina, né? 2025. Sim. Colômbia 4, Brasil 4, Tiagão. 2 gols da Marta. E aí vai pras penalidades, né? E o Brasil aí, campeão, com a Marta perdendo o pênalti. Pois é. Colômbia fez 1, Brasil empatou. Colômbia fez 2 e a Marta empata no finalzinho. Finalzinho. Ela entrou praticamente aos 40 do segundo tempo, empata 2-2 e aí mostra porque ela realmente é a maior jogadora de todos os tempos. A Marta é o Pelé de saia, isso é fato. Você concorda? Não tem como, cara. Existem várias jogadoras muito boas no futebol feminino. Muito. Mas a Marta, ela é decisiva, ela é absurda, ela é fantástica. Tanto é que ela é recordista de prêmios aí de melhor do mundo. Né? E aí ela empata o jogo vai pra prorrogação. Aí o Brasil faz 3-2 na prorrogação. A Colômbia empata em 3-3, vira pra 4-3, o Brasil faz 4-4, e aí nos pênaltis, a Marta ainda perde um pênalti, mas o Brasil consegue ser campeão nos pênaltis. Cara, jogo absurdo. E aí é o que a gente falou sobre jogo, né, Gustavo? Porque foi um jogo. A gente viu as duas seleções jogando. Uma fazia o gol, outra lá empatava. Outra virava, outra revirava. Então foi um jogo. E eu colocaria, sinceramente, num dos maiores... Talvez, eu só não colocaria no melhor, que a gente já elegeu o melhor, e para mim, Flamengo e Santos é o melhor jogo que eu vi. Melhor jogo. Mas esse jogo da seleção feminina contra a Colômbia, cara, ele tá quase lá também, porque foi um baita de um jogo. Quem não assistiu esse jogo, galera, sem preconceito, tá? Porque o futebol feminino às vezes tem muito preconceito hoje em dia. A gente sabe que as atuações às vezes não são boas, a gente sabe que nem todo jogo do futebol feminino é aquele jogo bacana de se ver, mas esse jogo eu recomendo. É um jogo absurdo e que vale a pena realmente quem não assistiu dar uma olhada. E pra mim colocaria na categoria do impossível, quase subindo pro melhor jogo, Gustavo. Até porque, Tiagão, mesmo que possa ter as pessoas que não acompanham o futebol feminino, o Brasil, elas estão representando o Brasil numa final de Copa América, cara. E foi daquelas disputas, Tiagão. O Brasil nunca perdeu uma Copa América. Poderia ter perdido essa, mas nunca perdeu e conseguiu conquistar nos pênaltis. Baita informação aí. Diga-se de passagem, né? Baita informação aí. E aí, cara, e além do que a gente falou que foi um jogão, né, Thiago? A Marta aí, muitos fazem a brincadeira que ela tá aposentada, que não sei o quê, mas ela ainda é a Marta, tá? E é o que alavanca o futebol feminino, que é futebol feminino. Ô, Thiagão, eu tava tentando ficar sério, mas eu li um negócio aqui, cara. Vou ler pra você aqui. O Rodrigão falou heroína no jogo e vilã no pênalti. E aí embaixo o gremista falou William Arão de saia. Pra que... Eu quero que você me recorde agora, cara. Que jogo foi esse que o William Arão empata o jogo do Flamengo e perde o pênalti? Que jogo que foi esse aí, Thiagão? Eu não lembro qual, mas teve sim. Teve um jogo que o Arão fez o gol de empate e perdeu. Na verdade, ele perde na disputa de pênalti. Na disputa de pênalti, isso. Ele foi culpado de disputa de pênalti. Eu não lembro qual jogo. É porque o Willian Arão começou no Flamengo em 2013, cara. Ele saiu do Botafogo, foi pro Flamengo em 2013. Foi um dos primeiros a chegar da nova gestão do Flamengo. Mas teve sim. O Willian Arão, ele fez um gol durante o jogo e perdeu numa disputa de pênalti. O Rodrigão complementou aqui. Flamengo em Racing 2020. Isso aí, tá vendo? Foi Flamengo e Racing. Exatamente. Bem lembrado. Bem lembrado. Esse jogo eu assisti também. Puto da vida nesse jogo. Caramba. Ô, Rodrigão, você... Cara... Bom de memória, hein? Bom de memória. A memória dele foi ótima. E a minha memória também é boa. E sabe o que eu fico puto com a minha memória? Porque eu lembro das sensações. Eu fico... Pô, você me lembrou agora de uma coisa que agora eu vou ficar... Obrigado, meu camarada. Agora eu vou ficar puto o resto da noite. Vou lembrar desse pênalti que o Arão perdeu. Se ficou feliz com o Flamengo e Santos, agora que lembrou do Arão aí.
Rapaz. Ô, Tiagão, a Eduarda, que também é uma mulher que nos acompanha, falou que vai assistir o jogo, viu? Vai assistir o jogo aí Assista. das nossas guerreiras aí. Eduarda, vale a pena você assistir se você não viu o jogo. Foi um absurdo de jogo, foi um absurdo. Vale a pena você assistir. E até a galera, a galera que tá presente aí, os meninos que estão presentes aí acompanhando, vale a pena vocês assistirem, galera. Até pra quem tem um pouco de preconceito com o futebol feminino, tirar um pouco esse preconceito, porque tem jogos interessantes sim. E esse foi um jogo absurdo, foi muito interessante. E como você já colocou, né, o Palmeiras e Santos aí como jogo comum, e para você ver, final de Libertadores e a gente tem um péssimo jogo como esse. É isso. No Eu acho que fechou legal, Maracanã, né, Gustavo? dois brasileiros, né, Thiago? E eu acho que fechou legal, cara. Acho que dessa vez aí a gente mandou muito bem, viu? Muito bem aí, cara. Tava até revendo aqui as nossas colocações, eu acho que não mudaria nada não, viu? A galera concorda com a gente aí? Acho que tá... O melhor jogo sendo Flamengo e Santos, o pior jogo sendo Palmeiras e Santos da final da Libertadores. E aí, jogos impossíveis, tivemos o Palmeiras e Flamengo, Roma e Barcelona, Corinthians e Vasco, Flamengo e River, Barcelona e Paris Saint-Germain, Milan e Liverpool, Atlético Mineiro e Olímpia? Olímpia 0, Manchester City, Queen's Park Rangers, o Lucas ali brilhando pela Tottenham, Cruzeiro e São Paulo, Palmeiras e Botafogo, e por último, né, nos jogos impossíveis, tivemos aí o jogo do futebol feminino na final da Copa América, Brasil e Colômbia. Eu acho que tá legal, cara, tá legal. O Rodrigão falou um negócio interessante aqui, viu? Santos protagonista do melhor e do pior jogo, só mudou o adversário. É, rapaz. Verdade, verdade. Como é que pode? E perdeu os dois Verdade. também, né? E não foi combinado, não. E os dois. E o Santos perdeu os dois. No pior e no melhor. Cara, é verdade. Cara, agora que você falou... a gente tem que mostrar esse corte pro Diego, que é santista. Verdade. Ver o que ele acha. Tem que ver se ele tá concordando com a gente aí. Vai lembrar também, vocês que vão assistir depois no YouTube vai sair completinho, se você chegou pela metade aí, acompanha no YouTube que a gente vai soltar completinho, só procurar pro Rádio do Gustavo. Os que estão no meio aqui, né, vou falar de novo aqui, o primeiro e o último aqui só pode um, tá? O melhor e o pior. E os do meio a gente botou, não tem ordem, a gente botou, então, por exemplo, estão da esquerda pra direita, a gente não botou ordem, a gente só encaixou, então às vezes a galera fala, mas o Flamengo tá na frente do Barcelona, aqui tá tudo mesmo prateleira, tá? A gente não tem essa sequência não. Sim. Fechou? Eu acho que foi isso aí, cara. Ô, Thiagão. É isso. Tem um negócio aqui pra falar, viu? Deixa eu mudar a tela aqui. Não, cara, agora é sério. O negócio é sério aqui. Tá aqui. O negócio é o seguinte, cara. Toda vez, eu até falei pro Thiago no off aqui. Toda vez que a gente faz o quadro ranqueamento, a gente faz transmissão no TikTok, né? Pelo computador, né? A gente faz a transmissão pelo computador. E aí, cara, a gente acaba, toda vez que a gente... Vocês estão vendo esse ranking que vocês estão vendo aí? A gente acaba tomando uma restrição aí, porque a gente tá mostrando o navegador. Então a galera, não aparece a live pro pessoal, tá? Só pra quem vê um vídeo nosso, clica pra assistir, ou pra quem já tava aqui. E, Thiagão, por mais que isso tenha acontecido novamente, a galera continuou com a gente aqui, do início ao fim, resenhando. A gente vai chegando aqui quase aí, já batemos 13 mil likes, um novo recorde aí na nossa página. A galera seguiu a gente. 13 mil likes, pô, cara, valeu. Valeu! Muito obrigado aí pra vocês que estão resenhando com a gente, deram like, seguiram a gente. Segue o Thiagão também. Gomes Flá, a galera que é flamenguista aí, principalmente, né? Ele é flamenguista, posta... Você já foi no Maracanã, cara? Ele posta vídeo lá dentro. Eu tava lá, né, Thiagão? Você tava lá na Libertadores aí. Ele vai narrar o jogo do Flamengo no domingo contra o Internacional. Vai ser Inter e Flamengo aqui também. 6h30 a gente vai estar no TikTok, na Twitch, a gente vai estar transmitindo. Segue a gente aqui, todas as redes sociais, você vai achar a Rádio do Gustavo, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube também, onde saem os cortes, tá? Os vídeos inteiros e os cortes. E o Gomes Flá, cara, também no YouTube, no TikTok e no Instagram. Acompanha lá ele também, que é o nosso narrador aí. Que a gente sempre fala que a gente não tá pagando ele nada pra ele estar aqui, ele tá aqui porque ele quer. Sexta-feira aí, vai chegando perto de 1 da manhã. A gente tá no sextou aqui com vocês, fazendo essa resenha. Então segue a gente, cara, dá essa moral. Achei muito legal. Parabéns pra vocês aí que ficaram com a gente, deram like e comentaram. Cara, isso ajuda demais. Eu vou passar agora a palavra pro nosso narrador.